porque a gente acredita nessa museologia que traz a afetividade, esse fortalecimento de vínculos e fortalecimento de ideias, de construções coletivas, né? Então, eu já fui apresentada, eu sou Peninha Teixeira, sou da comunidade quilombola Mituaçu, aqui no território rural, Conde João Pessoa, Vale do Gramame, né, que tem essa relação de integração de territórios, né? Estou aqui nesse território arrodeado de rios, arrodeado de histórias, de memórias, de construções coletivas. E vou trazer para vocês também, nessa minha chegança, uma cantoria. E antes da cantoria, eu peço a bênção à minha mestra Doci, que é a griot de tradição oral, que conduz esse caminhar aqui nesse território, no nosso museu. Pedir a bênção a ela para iniciar essa cantoria. Essa cantoria a gente aprende na brincadeira também dos movimentos griots, né, desse encontro, dos reencontros das comunidades, dos mestres, das crianças, essa relação de transmissão de saber continuado no cotidiano. E eu trago para vocês a cantiga e vocês se sintam aí também fazendo parte dessa roda de cantoria. E a cantiga diz assim: sejam bem-vindos à nossa comunidade, sejam bem-vindos à nossa comunidade. Quando vem traz alegria, quando vai deixar saudade, sejam bem-vindas à nossa comunidade, sejam bem-vindas à nossa comunidade. Nós queremos te abraçar com muita categoria. Quando vem traz alegria, quando vai deixar saudade, sejam bem-vindos à nossa comunidade, sejam bem-vindas à nossa comunidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao território rural do Vale do Gramame. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Agradecer por essa energia boa de roda, estar nesse espaço de diálogo, de troca, de partilha, é muito importante, nos fortalece e traz também muita valorização para o que a gente acredita, né? Não estou aqui sozinha, estou aqui com todas as minhas forças, as energias que estão aqui nesse território. Eu queria fazer minha autodescrição, porque para a gente também chegar a outras pessoas. Eu estou usando um chapéu de palha com flores de palha também, que eu ganhei da minha mestra, para o meu fazer de griot aprendiz. Estou aqui num espaço com a parede azul e tenho meus cabelos cacheados, tenho minha pele preta e estou aqui nessa roda disponível aí para essa troca. Antes também de trazer o processo de ilustração, né, das imagens que a gente separou para estar compartilhando com vocês, eu gostaria de trazer aqui na minha fala, fazer reverência, né, à Rede de Educadores em Museu da Paraíba, a REM, com quem eu aprendi muito, né? Para mim a REM foi um espaço é um espaço de formação, um espaço de formação humana, espaço de formação coletiva. Trazer também toda a equipe de educadores, os jovens aqui da Escola Vivo Olho do Tempo, que também estão nessa roda de fortalecimento, eu não estou aqui sozinha. Trazer todas as crianças também que fazem parte da Escola Vivo Olho do Tempo, as 150 crianças que fazem parte do cotidiano da Escola Vivo Olho do Tempo. E trazer todos os mestres e griots de tradição oral aqui do território e assim também dos territórios de vocês, que vocês ocupam, onde vocês estão, trazer também essa força para reverenciar esse lugar de fala, né? Quero contar para vocês que tudo começou, né? A Atila trouxe um pouco disso na fala dele. A Escola Vivo Olho do Tempo, né? Que é de onde também eu vou falar muito, né? Nesse espaço, chegou no nosso território em 2004, né? Se construiu enquanto um território, enquanto um lugar, enquanto um espaço, né? E aí, nós que estávamos lá na comunidade, eu com 13 anos, 14 anos na época, me vi, né, enquanto adolescente naquele território, sendo chamada pela mestra Doci, que quando chegou no nosso território, a mestra Doci é uma baiana, nascida lá nos Alagados de Salvador,
né? Ela, inclusive, quando ela tinha 13 anos de idade, ela disse que a mãe dela, né, ela se viu lá numa situação difícil, e a mãe dela disse para ela que pobre não sonhava, que pobre tinha necessidade. E essa frase mudou a vida dela, porque ela sempre foi muito leitora, né? A mãe dela, por um lado, acreditava que tinha que estudar, e por outro, trazia frases assim que fazia ela se movimentar e repensar a vida, né? E aí, nesse dia, ela escreveu um papelzinho e colocou no livro de Castro Alves, que um dia, quando ela crescesse, ela ia para um lugar ensinar para pessoas, né, da classe social dela, que pobre tinha necessidade, mas que pobre sonhava e que podia alinhar a necessidade ao sonho. E aí ela chega, né, depois desse tempo, né, ela consegue chegar aqui no Vale do Gramã, porque ela disse que ela nasceu na época da cegonha e no dia do nascimento dela, 31 de maio, era dia da missa, né, dia da coroação de Nossa Senhora. Então lá em Salvador, no Barbalho, a cegonha precisou descer para assistir a missa e deixou ela lá em Salvador, nos alagados, para quando ela crescesse, ela tomasse o rumo dela. E ela encontrou aqui nosso território do Vale do Gramame. E desde então virou, né, renasceu aqui nesse lugar. E nesse renascimento ela trouxe também outros renascimentos aqui nesse território, né? Nós, enquanto território, nós éramos 3 comunidades tradicionais, Mituaçu, Gramame e Engenho Velho, né? Comunidades rurais. E a escola, ela comprou esse terreno na comunidade do Gramame e a escola se construiu nesse espaço, aqui nesse território. E aí ela começou uma caminhada nas comunidades e viu que existia um distanciamento entre as pessoas, que existia um adormecimento cultural por conta de uma questão extremamente agressiva que foi a poluição do Rio Gramame, né? O nosso rio, que é o rio, inclusive, que eu vou trazer também muito na perspectiva desse pensamento, dessa construção, dessa museologia social, nesse cuidado dessa memória coletiva que é o Rio Gramame. Então, nesse processo de entender que situação era essa que estava acontecendo na comunidade, a mestra chamou a gente para uma roda, né? E era a roda das histórias, de contar como é que a gente estava se sentindo, o que era aquilo que estava acontecendo, por que a gente não brincava mais a ciranda, por que a gente não brincava mais o coco, por que as coisas estavam tão adormecidas, né? E aí, eu muito vergonhosa na roda, a gente ficava nas escutando, né? E aí, nesse espaço de escuta, a gente começou a falar e começou a questionar, né? E se movimentar para uma transformação coletiva desse território, né? Território do saber, que é o Vale do Gramame. E nessa questão, né, se juntou essa juventude, essa meninada nesse lugar, que é a Escola Vale do Tempo, para construir possibilidade, construir estratégias, né, em torno desse território, né, em torno da cultura local, em torno da afetividade, da construção de vínculos, né, desse desenvolvimento sustentável comunitário. Então foi uma caminhada assim muito importante, né, que trouxe esse despertar para esse território, né? Então, assim, nós somos muito gratos porque nós temos o nosso fazer, nossa sabedoria, mas às vezes a gente às vezes se encontra em certas situações, né, de fragilidades muito grandes. E é importante esse papel, esse olhar, né, do outro também para estar construindo também possibilidades de transformações comunitárias, né? E aí, chegando na escola, né, por volta de 2010, a mestra já participava das rodas da REM, né? E aí foi quando eu comecei a participar da roda, né? Entender o que era o conceito de museu, entender o que era o conceito de patrimônio, porque a gente já fazia, né, na prática, mas a gente não tinha essa relação com os conceitos, né? Com esse mundo que são os vários tipos de museus, né? Então a gente começou a entender e assim identificar com os vários contextos ligados à perspectiva da museologia, inclusive museologia social. E eu me lembro muito bem da roda que a Atila trouxe no início, né? Na roda que estava apresentando o Museu da Maré, e logo imediato já nos identificamos, né, nessa necessidade de sistematizar toda essa memória, todo esse saber que existe no Vale do Gramame, para que a gente pudesse estar compartilhando também, falando desse nosso território, nós, enquanto comunidade, enquanto pessoas do território, falando, né, dessa memória, essa memória coletiva que está aqui nesse lugar. E dentro desse espaço também,
eu trago essa relação da formação, né? Porque quando a gente também entende, a gente consegue dialogar o conceito com essa experiência, consegue se localizar dentro do conceito, a gente se sente parte dessa construção de novos conceitos que vão criando, que vão se criando, né? Porque a gente entende que quando a gente lê, a gente se identifica com o conceito de museu e a gente diz assim, não, mas aí existe um outro formato de museu e a gente quer se construir enquanto nesse novo formato que é a ampliação do conceito de museu, né? E aí a gente se coloca como museu comunitário, como museu escola, né? Então, para conectar um pouco essa questão, nessa perspectiva, nós começamos a construir um inventário, né? Um inventário que foi um processo de diálogo de rodas com as comunidades para construir esse espaço de museu, né? Então, já em 2010 já começou, em 2013 a gente já estava fazendo as rodas, né? Então, assim, foi um momento de muita coisa que aconteceu, até de um excesso de coisas que surgiu, né? De objetos, de elementos, que a gente queria estar representado em várias concepções de elementos, né? De objetos. E aí a gente refletiu sobre o nosso maior elemento do museu, que é a tradição oral, que são os saberes, né? O patrimônio imaterial. Então a gente juntou as duas coisas, né? Nós juntamos a sabedoria, né, o patrimônio material e os elementos que representam esse patrimônio imaterial da fala, da tradição oral e dos saberes e fazeres. E aí nós construímos esse espaço de museu com as peças, a identificação, os mestres que doaram, né? Então a gente com as crianças a gente conseguiu identificar, né, dizer de que época era. Então começou um espaço grande de contação de história, né, de construção de elos sobre os objetos, sobre a história de vida. Então assim, se criou um movimento tão grande que aí quando a gente dialogou com a Casa do Patrimônio, com a Atla, com a REM, a gente ficou assim, como é que a gente faz para organizar tudo isso? E trazer não perder nenhum fio dessa construção, não perder nenhum fio dessa sensibilidade que foi essas rodas para esse inventário do nosso museu, né? Do nosso museu comunitário. E aí foi onde entrou a Casa do Patrimônio nessa construção de ajudar a gente na sistematização, né? Que resultou numa grande exposição, que é uma exposição permanente, inclusive, é a exposição Vale do Gramã, Memórias e Vivências, que inclusive nós saímos do território rural e fomos lançar a exposição no centro da cidade, na Casa do Erário, uma casa também muito importante para a cidade de João Pessoa, né? E aí o Vale do Gramã vai todo. No lançamento nós fomos todos para esse espaço, a comunidade em torno dessa exposição, que inclusive nós ficamos durante 3 meses nesse lugar e nós circulamos, né, enquanto grupo para estar apresentando a exposição, que era o Museu Vivo Comunitário no centro da cidade de João Pessoa, pessoas que não conheciam sequer que existia uma área rural em João Pessoa. Então foi um momento de muito fortalecimento desse trabalho desenvolvido inicialmente nessa construção da escola, né? Que o museu está também dentro do espaço da escola, né? Então, assim, dentro dessa comunicação, eu também faço lembrança, né? Importante a essa reverência também à pedagogia griot nesse movimento, né? Porque a gente entende que quando vocês vão saber, né? Quando o griot, que é o mestre, né? O fazedor de cultura que está aqui no território, ele está lá fazendo o fazer dele, mas também quando a comunidade reconhece ele como griot, ele também se conecta a esse espaço social que ele representa de saber dentro do museu, né? Que ele é o museu vivo, como o mestre João diz, né? O museu não é a sala da exposição, não é só aquilo ali. O museu ele é essa extensão, é o quintal do mestre, é o próprio mestre que caminha com esse saber por onde quer que ele vá, na feira, na escola, né? Na casa de um vizinho. Então, o saber está vivo dentro dele. Então, essa é a nossa configuração de museu, né? De espaço de memória. Né? É um processo muito continuado, é um processo muito sensível, inclusive, e quando a gente traz Paulo Freire, né, para essa roda, né, a gente traz também ele com esse saber de mestre, né, que conecta as pessoas, que conecta os saberes, né, que dá importância ao lugar de fala das pessoas. Então, eu estou num espaço muito bom e estou me sentindo muito bem de estar aqui com vocês, né, e muito feliz nessa partilha, né. E também agora eu vou abrir aqui já a apresentação,
Mas eu também não queria esquecer de dizer que dentro da construção da apresentação a gente às vezes tem essa dificuldade de selecionar, né, para compartilhar. Mas se tiver muito extenso, eu vou acelerando e a gente vai cuidando aí desse tempo, tá bom? Vou abrir aqui a apresentação para a gente já ir visualizando esse território. E aí vocês vão também se organizando aí, se caso eu falei alguma coisa que ficou na dúvida, para a gente ir conversando, porque eu sei que isso é um espaço de roda e que a roda gira e que a gente precisa falar e ouvir. Vou abrir a apresentação. Vamos ver se vai aqui. Chegou aí? Sim, Chegou? estamos vendo. Sim. Pronto, então vamos lá. Museu Comunitário Vivo Olho do Tempo e a Pedagogia Griot. Né? Se vocês observam essa ilustração aqui do lado, coloquei algumas imagens também trazendo um pouco também desse lugar e dessa vivência com os mestres, com as crianças e com o lugar de onde a gente vem, né? E eu vou trazer também para vocês uma partilha, né, que é uma frase que a mestra Dalci diz para a gente, que ela diz assim, que através dos sonhos que procuramos despertar o indivíduo como ser humano, capaz de transformar a si mesmo e o mundo que o cerca. Essa frase é uma frase que ela fala muito pra gente, e foi um momento onde a gente escutou quando a gente escutou a primeira vez essa frase, a gente se conectou com a nossa missão e o nosso potencial de transformar o lugar que a gente está, o lugar que a gente vive, né? E são várias as linguagens que a gente pode tá se inserindo para transformar esse lugar, né? E aí eu trago essa frase para reverenciar esse momento. Eu trago essa imagem para vocês. Olha só, essa imagem é uma imagem muito simbólica para a gente. Vocês conseguem ver, né? A gente diz que é esse Vale do Gramame, esse lugar circular, esse lugar redondo, né? E aí vou mostrar para vocês um pouco, para a gente tentar localizar onde é a escola. Não sei como é que eu faço isso, mas basicamente, para a gente localizar a escola, existe um lugar aqui, existe uma rua, né? Essa rua que é a Estrada de Barro, né? Que inclusive essa Estrada de Barro é a antiga estrada para Recife. Não existia a BR, que hoje, né? Hoje a gente não é mais a principal estrada que dá acesso a Recife, porque existe uma BR. Mas durante muito tempo ela foi essa conexão, né? Ela fazia, então assim, as pessoas que iam para Recife ou vinham de Recife passavam nessa estrada de barro, né? A escola, ela fica de frente a esse terreno que está sem árvore nenhuma. Não sei se vocês conseguem visualizar, porque eu não consigo mostrar aqui, né? Acabei esquecendo de botar, de colocar uma localização aí. Mas se vocês observarem, nós estamos num território que é muito rural, mas que a esquerda da fotografia, vocês veem que existe uma construção de um loteamento, né? Que inclusive hoje, quando a gente se entende como um território rural, a gente também se configura como território urbano, porque nós já estamos tendo essa mudança, né? Essa mudança de território. Então, se a gente conecta com essa relação desse novo que chega no Vale do Gramame, que não é tão recente, né? A gente já tem hoje 8 comunidades que são resultantes da política de habitação do governo municipal e federal, por Gramame ser a única área para crescer, né, no território de João Pessoa. Então a gente está também nessas relações de diálogo sobre esse contexto grande urbano que chega no território rural, né? Então aí a gente vai conversando e vai entendendo. E aqui vocês conseguem entender melhor, né? Onde nós estamos? Nós estamos na comunidade Gramame, João Pessoa, Paraíba, no território do Vale do Gramame, formado por comunidades rurais, urbana, assentamento, comunidade quilombola indígena, apresentando um patrimônio ambiental e uma diversidade de expressão da cultura de tradição oral, que o torna um lugar de belezas naturais e culturais, somando hoje uma população com cerca de 30 mil habitantes. Então, essas duas imagens são bem simbólicas. Logo depois da escola, a gente encontra a Ponte dos Arcos, essa imagem embaixo com o Rio Gramame, inclusive o Rio Gramame sorrindo para a gente.
se vocês observam, ele está sorrindo para a gente. Essas duas fotografias são de Tiago Nozzi, que é o gestor de fotografia aqui da escola, responsável pela parte de comunicação, e também é meu companheiro. A gente casou recentemente, então também trazer essa relação afetiva, né, de amorosidade. Então essas fotos elas trazem para vocês visualizar um pouco desse território, né? Trazendo também essa relação da construção, que o museu se construiu nessa relação com esse território do Rio, né? Essas relações comunitárias e até mesmo essas novas relações de se configurar como um espaço de acolher outras pessoas, né? Outras pessoas da cidade que estão vindo morar aqui no nosso território. Então, tudo isso é organizar, né? E quando tem um museu na comunidade, a gente reverencia essa construção, porque a memória ela vai crescendo, né? As histórias vão se agregando e vai crescendo. E aí eu trago também essas duas imagens. Essa imagem de baixo é a Mestra Doci, com um de nossos pequenos, que é o Gabriel, que é da comunidade Gervásio Maia, que inclusive chegou para morar, dessa comunidade urbana. Essa outra imagem que eu trago também é do território quilombola, é a comunidade quilombola de Mituaçu. E aí eu trago aqui também um pouco desse contexto, né? Que a Escola Evolui do Tempo, desde 2004, vem encontrando inspiração nos olhares, sorrisos, sonhos que movem as crianças, adolescentes, jovens, griots e mestres de 8 comunidades no Vale do Gramame, com histórias, saberes e fazeres que se encontram e fazem fluir o diálogo entre o rural, o urbano, o contemporâneo e o tradicional, o griot, o mestre, o aprendiz, o quilombola, o indígena e os assentados. São culturas que se somam e enriquecem o cotidiano dessas comunidades. E aí eu também trouxe essas 4 imagens também, que traz uma ilustração dessa linguagem, dessa comunicação, dessa integração, né? Essa imagem que tem a canoa é uma imagem de uma roda, né? Que traz a relação também das políticas, né? Diálogos de políticas e articulações em torno da questão da poluição do Rio Gramame. Então, aqui na roda tem pessoas de várias das comunidades, tem a Procuradoria Estadual e Federal também, que faz esse diálogo também, porque a gente, nesse processo de construção, a gente, na construção dessa memória, a gente também está impactando nessa relação de acompanhamento, né, e fiscalização do nosso território, a nível do nosso patrimônio. Essa imagem também do povo Tabajara, nossos irmãos aqui da comunidade Barra de Gramame. Essa imagem para a gente é muito simbólica, né? É um indígena jovem com uma criança indígena, né? Num movimento que a gente realiza, que é uma ação que acontece às margens do Rio Gramame, que é onde a exposição vai para a margem do rio, né? A gente constrói vários diálogos sobre o território do Vale do Gramame, né? Então a gente diz essa extensão, o museu na comunidade, ele está também no território. E aí, essa outra imagem também que está a roda de capoeira, também é no Quilombo, é uma roda da brincadeira da capoeira, das cantorias, né? E também quando a gente faz as relações, a gente sai desse espaço de exposição e vai para também esse espaço dessas conexões que são as comunidades que formam esse museu comunitário, né? Então, essa é uma relação muito forte. E aí, quem somos, né? Para conceituar esse movimento que nós somos aqui enquanto museu, né? Nós somos um museu vivo comunitário e também referenciado esses dias como museu escola, né? Por conta dessa relação cotidiana com as 150 crianças. O Museu Comunitário Vivo do Tempo se constrói e vem se construindo em rodas por meio de um processo coletivo permanente, envolvendo educadores, mestres de tradição oral, jovens, crianças, comunidades do território do Vale do Gramame. Esse processo se dá por meio da participação ativa e vivências dialógicas no cotidiano do museu, gerando afetividade, valorização e fortalecimento de vínculos comunitários e identitários. Essa é uma imagem também do museu, as peças que a gente tem, os objetos, e essa vivência também das crianças dentro do museu. A gente tem um processo muito cotidiano de vivência, de visita, e a gente está sempre construindo esse espaço como um espaço educativo, né, de fortalecimento dessa memória. E essas crianças que estão dentro do museu, o primeiro momento quando a gente conseguiu entender, né, que quando a gente constrói um museu, o primeiro lugar,
um lugar de fala, um lugar de representatividade, um lugar de construção coletiva, de ação educativa, a gente pensa nesse público, quem é o público que vai estar vivenciando esse museu, né? E aí a gente consegue entender que o principal público é o próprio território, né? Porque inicialmente as crianças, as escolas, elas não conheciam a história do lugar, né? Então, assim, já virou um cotidiano receber e que as aulas, né, da escola também ser no espaço do museu, né? Então, assim, a gente consegue compreender a importância disso, né? De garantir o museu como uma extensão da escola, né? Uma extensão dessa construção partilhada de saber, que é o conhecimento. E aí, dentro disso, né, é um processo que vem trazendo essa questão dessa valorização, dessa participação nesse cotidiano. E aí eu trouxe também essa imagem inclusive é a capa do nosso catálogo, como é que a gente diz, a identidade da nossa exposição, né? A gente consegue, inclusive Dani Lira, que é a pessoa, né, que construiu com a gente, entendeu com a gente o que é que a gente queria nessa identidade, né? Então, assim, a chita, o tecido é muito presente no cotidiano da comunidade, né? O verde que representa esse território, né? De resquício de Mata Atlântica e essa memória e essas vivências que estão nesse cotidiano. Então, muitas flores, muitas cores aqui nesse lugar. E essa é uma exposição que é permanente na escola. Eu trouxe ela para que inclusive fizemos juntos com a Casa do Patrimônio e o IFAM, que foi um pouco da história que ela contou no começo. E aí eu trouxe um pouco do que inclusive virou um catálogo, esse catálogo circulou muito, né? E circula muito hoje. A gente conseguiu entregar para todas as pessoas da comunidade, para os visitantes. Inclusive a gente já está sem ele, só temos 2 cópias dele, mas a ideia é a gente refazer. Então aí um pouco da vivência, e aí trazer um pouco dos saberes cotidianos do território, né? Que a gente traz outras coisas, mas hoje a gente focou na questão das trilhas, o banho de canoa, subir nas árvores, o comer fruta, o passeio de canoa, o passeio de carroça. E aí nessa imagem eu trouxe seu Zé Pequeno, que está sentado nessa canoa aqui no Rio Gramame. Se vocês verem essa vegetação que está atrás dele, é uma vegetação que demonstra que o rio está poluído, né? Que o rio está impróprio para pesca, né? Que é um momento bem triste, né? Mas a gente traz também. E traz também uma questão também que nos entristeceu, mas a gente entende que foi a passagem, né? Seu Zé Pequeno deixou a gente o ano passado. E hoje ele não está mais entre nós, mas o saber dele se eternizou pela meninada, pelo contexto de construção de memória, está aqui, vivo aqui nesse território, né? E a imagem também da confecção da canoa do museu, aquela canoa verde que vocês vão ver, já viram, que eu já mostrei a imagem, sendo feita pelo mestre da comunidade, seu mestre Raimundo, construindo a canoa. Aqui também essa outra imagem da bica, um lugar de memória da comunidade, a bica de Maroca, que fica no quintal da escola, fica no quintal do museu. E aí eu vou passar. Trouxe também essas imagens para reverenciar também que quando eu falei isso pequeno, falei da questão da poluição do rio, nós em Roda, nós temos dialogado muito sobre o rio, porque o rio, ele é a memória afetiva, né? Como minha tia sempre fala, o rio é o pai e a mãe da gente. Então, assim, o rio movimenta todas essas histórias em torno da comunidade. Então, assim, nosso rio se encontra poluído, né? E a gente tem feito várias ações, né, em prol desse rio, e é importante trazer para vocês, anunciar, né, que são muitos os rios que estão sendo poluídos e que a gente precisa cuidar disso, inclusive dialogar sobre isso a nível de memória, né, de preservação, né, de preservar esses lugares, preservar esses rios. Então, o Rio Gramame, ele se encontra nessa situação, né? Por isso também esses dias ele encheu, né? Ele encheu porque ele está muito assoreado, né? Então ele vem sofrendo por várias questões, a plantação de cana-de-açúcar no entorno, né? O despejo dos metais pesados, né? O despejo da soda cáustica no rio. Então é uma problemática muito séria que inclusive traz o adoecimento da comunidade, né? Então a gente tem, essa é uma grande luta que a gente tem enquanto lugar e espaço de museu, né? Nós somos um espaço também de construções que é essa relação da escola com as comunidades, né? Gerando esse enfrentamento, inclusive, né? Contra a poluição do rio.
Aí eu trouxe essa imagem também, que é também um paralelo que traz a referência das comunidades, das escolas, essa relação desse trabalho com essa preservação junto às escolas, nesse processo de ação educativa, né? Nós fazemos várias ações com as crianças, de sensibilização, né? De coleta de lixo, de referência, né? Sobre a questão em torno do Rio Gramame. Então aqui são duas escolas, uma escola na área urbana e essa outra escola, Ovidio Tavares de Moraes, no território rural quilombola. E essa outra foto é uma roda também do Fórum do Baixo Gramame, que dialoga sobre as questões do rio. Eu trouxe os gostos dos sabores, para a gente também lembrar, né, na nossa culinária local, que também está dentro do contexto do museu. O preparo das comidas típicas, o pirão do goiamum, o cuscuz da mandioca, o tradicional camarão no mato, né, a extração do azeite de dendê, a pesca, a produção de farinha, o assar castanha, a agricultura familiar fazem parte dos saberes e fazeres tradicionais vivos no cotidiano das comunidades tradicionais de Vale do Gramame. Então eu trago essas duas imagens que representam muito esse território. Aí essa imagem da casa de farinha, né? Essa imagem da casa de taipa, que hoje inclusive não tem mais casa de taipa na comunidade por conta de uma perspectiva da política de derrubada das casas de taipa por conta das construções, vinculada justamente à ideia à questão dos barbeiros, as doenças que vinham recorrentes das questões das casas de barro, mas que descaracterizou muito a nossa comunidade, porque as casas que são feitas, elas são muito iguais, elas não têm identidade do fazer, né? Feito pela comunidade, porque as casas de barro, elas são feitas, geralmente se junta todo mundo e vai se fazer o mutirão para a construção das casas de barro. Então, já é uma perca também para a comunidade. E aí eu trouxe um pouco dessa ilustração, né, dos saberes de fazer. É importante dizer que os saberes também, eles são sistematizados e são também disponibilizados por meio da literatura. A gente tem livros de literatura infantil sobre a memória de algumas histórias locais, temos o livro da Mestra Judite, que é uma poetisa aqui da comunidade, os fazeres, né, manuais, o artesanato, né, todas as lendas, a gente tenta construir essa sistematização para disponibilizar nesse conceito que a gente tem de partilha, né, dos saberes e fazeres do Vale do Gramame. Também trouxe esse painel com essa imagem que traz essa primeira imagem, que está a Mestra Judite e seu Zé Pequeno na roda, na escola, contando, então assim, contando os saberes, são os griots dentro da escola, né? E a pedagogia griot, ela traz isso. A pedagogia griot é justamente essa relação dos saberes de tradição oral, o mestre dentro da escola transmitindo os seus saberes no espaço de construção partilhada do conhecimento. Então aí essa vivência é muito comum aqui na comunidade, né? Essa relação da contação de história, né? Da vivacidade dos saberes, a quadrilha junina, a ciranda, a lapinha, a roda de contação de história. E aí eu trouxe de novo a Ponte dos Arcos, que é um patrimônio cultural nosso local. Também a Ponte dos Arcos foi construída em 1930. E eu acho que Mabel tá bem alegre aí, porque Mabel também se sente paraibana, né? É paraibana. Então conhece um pouco aqui da nossa vivência. E mestre Zé do Balaio, com um balaio na mão, né? Contando as histórias dele sobre o balaio, de como ele aprendeu. Então essa vivência é cotidiana com as crianças. E eu trouxe também um conceito desse nosso modo de fazer, trazendo inclusive os nossos referenciais metodológicos, nossos referenciais teóricos, né? E aí eu trago, né, a educação popular, a educação holística, a educação ambiental e a pedagogia griot. E aí eu trago, oficializo, né, e reverencio o Paulo Freire na nossa roda, porque inclusive quando a gente começou a fazer esse fazer das rodas, a gente não conhecia Paulo Freire, né? E hoje a gente conhece Paulo Freire e a gente se conecta com os pensamentos dele, porque ele, mesmo não visitando o Vale do Gramame, a gente se reconhece nas coisas que ele escreve, porque a gente, enquanto comunidade, a gente entende o que é que ele está falando e porque a gente vivencia na prática, né, os ensinamentos dele, né? Então, eu vou ler para vocês que diz assim, né? Tendo como principal... a educação popular e a educação dialógica, tendo como principal referencial o educador Paulo Freire, que afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção. Olha, essa frase é muito forte para a gente conseguir entender o que ele quis dizer aí
nessa concepção, né? Então, dessa forma, as ações se constituem em atividades construídas refletidas coletivamente, através das quais as comunidades se tornam protagonistas. Fomenta-se nas ações da autoestima individual, coletiva, no sentido de fortalecer o protagonismo comunitário e em torno da memória coletiva e do patrimônio cultural. Essa é algo bem importante para a gente compreender como que se constrói esses lugares, né, de memória. Então, aí eu trago também o conceito da pedagogia griot, né? Eu trago essa imagem porque, assim, essa é uma construção também com a meninada, né? Isso aqui foi uma construção que a gente fez para construir a gincana, né? Que é uma gincana de patrimônio cultural que a gente desenvolve com as crianças. E aí, nessa gincana, a meninada constrói todas as atividades para elas mesmas fazer, né? A visita aos mestres, o plantio de árvore, o reflorestamento, o cuidado com os lugares de memória. Então, assim, a pedagogia griot é uma vivência afetiva e cultural que facilita o diálogo entre as idades, entre a escola e a comunidade, entre grupos etnorraciais, interagindo saberes ancestrais de tradição oral e as ciências formais para a elaboração do conhecimento e de um projeto de vida que tem como foco o fortalecimento da identidade e a celebração da vida. Então, esse conceito trazido por Lilian Pacheco, que inclusive é a criadora da pedagogia griot. Lilian Pacheco, lá do Grãos de Luz da Bahia, que também é um ponto de cultura, né, que desenvolve também esse fazer lá nesse território, que a gente está em rede também dialogando sobre esse fazer. E aí, quem são os griots, né? Eu trouxe um pouco isso no início, mas os griots, trazendo também um conceito. O griot, o mestre, é todo cidadão que se reconheça e seja reconhecido pela sua própria comunidade como herdeiro dos saberes e fazeres da tradição oral e que, através do poder da palavra, da oralidade, né, da corporeidade e da vivência, dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória viva, afetiva da tradição oral, transmitindo saberes e fazeres de geração em geração, garantindo a ancestralidade e a identidade do seu povo. A tradição oral tem a sua própria pedagogia política e econômica de criação, produção cultural e transmissão de geração em geração. Também é um conceito trazido pelo Grãos de Luz e Griot na Bahia e que a gente se incorpora nessas práticas cotidianas, de reconhecimento, de fazeres, de conexão com os mestres e mestras aqui do território. Essa roda é uma roda no quintal da ciranda, que é o quintal dos mestres cirandeiros, onde a gente tem essa rotina também de visitas e vivências nessa conexão de que o museu é essa extensão comunitária com os fazedores e sabedores de cultura local. E rapidinho eu vou apresentar só os mestres, né, os cirandeiros do Vale do Gramame, a mestra Doci, né, de novo ela aqui, idealizadora da escola, e eu gostaria de ler para vocês isso que ela fala também, que ela falou isso em 2018, mas é muito atual. Ela diz assim: então, aqui na escola a gente tem esse movimento de seguir o fluxo dos ventos, de observar cada pessoa. É que nós humanos temos essa mania de querer botar produtos artificiais, mas as pessoas, assim como as plantas, desabrocham no seu próprio tempo. E a gente espera o tempo do outro, e espera que o outro se disponibilize a desabrochar. Esperar o movimento que é do outro, isso é um exercício. Precisamos compreender que o que o tempo está nos dizendo. Dá trabalho, mas quando o fruto nasce, nasce muito gostoso. Por isso, atualmente, nós estamos vivendo esse momento de grande floração. Mestre Docinho. Aí o mestre Zominho também, que é um morador da comunidade, mestre griot artesão, não, sanfoneiro, também contador de história, mora às margens do Rio Gramame. A mestra Judite Palhano, da comunidade Engenho Velho, é uma poetisa, ela conta o Vale do Gramame por meio da poesia, das histórias, escreve lindamente esse lugar. O mestre Marcos, que é o griot também da quadrilha junina, que é meu pai, né? Parece muito, né? Todo mundo que vê já reconhece, que é do fazer da brincadeira da quadrilha junina, da comunidade quilombola Mituaçu. A mestra Betinha, ela tem essa cara assim, meia de brava, mas ela não é muito brava, né, Átila? Ela é uma pessoa muito sábia,
né? Que inclusive agora ela está vivendo um momento dela, né? Que inclusive ela disse, olha, eu estou saindo do museu. Disse, a gente estava saindo do museu. Eu disse, mas não tem como a senhora sair do museu mais. Ela fez, mas eu estou saindo assim, eu não vou fazer mais a vivência porque agora eu sou evangélica. Aí a gente começou a dialogar com ela sobre isso, né? E aí esse diálogo ele está continuado, a gente não se perde, né, dela, mas assim, a gente percebe que existe hoje uma barreira, né, que é colocada também pelo esse conceito de ser evangélico e não poder fazer mais a brincadeira da lapinha, né, de estar nesses espaços, é, nessa festividade, nessa ação, né, celebrativa que há a lapinha na comunidade, né. Mas a lapinha continua, outras pessoas estão fazendo, mas a gente está sempre indo lá perguntando a ela se ela não quer voltar. É um momento também de esperar ela, de esperar o tempo dela. E o mestre Zé do Balaio, que também é um dos nossos griots, que é o artesão, né, que faz a arte com as mãos, mas também conta muitas histórias, né? Porque, inclusive, todos os mestres arquitetos também, além de ter o saber dele, né, próprio, eles também são contadores de história, né? Porque eles contam esses fazeres, ensinam os fazeres pela contação de história. É da comunidade quilombola Mituaçu. O mestre Zé Pequeno, né, que foi o que nos deixou, né? O mestre Zé Pequeno era pescador, era mestre mateiro, conhecia das ervas medicinais, ensinou muitos conhecimentos para a gente nesse caminhar dele. E aí eu trago um pouco também das ações educativas, nesse sentido de tentar sistematizar para vocês entenderem como elas acontecem, né? Elas acontecem em torno dessa preservação do patrimônio, mas ela está configurada também dentro de um programa, né, que é o programa Ecoeducação, Cultura, Memória e Tecnologia, que faz a junção de vários saberes dentro das práticas educativas, né. Essas práticas, elas reverenciam o patrimônio imaterial e material, né, possibilitando a comunidade se apropriar e protagonizar, eu repetindo um pouco disso, que acontece por meio de oficinas e vivências continuadas, né, destinadas às 150 crianças que eu havia falado inicialmente, que elas estão aqui dentro da escola, num horário oposto da escola formal, de segunda a sexta, inclusive, nos turnos manhã e tarde, fazendo contraturno com a escola formal. As atividades elas geram em torno de 3 horas diárias. E aí eu trago essa referência dentro dessa perspectiva do programa, a gincana de preservação, que inclusive a gente lançou ela nesse período de pandemia. Ela está com outra configuração, mas ela foi lançada. Inclusive ela teve um lançamento a semana passada, né? E ela traz a referência de ações que as crianças podem estar fazendo em casa, conectadas ao museu, né? Ações de contação de história que a gente está disponibilizando, ações de produção de desenho, de reflorestamento, coisas que eles podem estar fazendo em casa, conectados a essa memória do museu, né? Então a gincana ela recebe o nome de Gincana de Conhecimento e Preservação dos Patrimônios Culturais e Naturais do Vale do Gramame. E aí a gente também tem uma cartilha, né? A cartilha ela também segue o mesmo padrão do museu, né? Essa questão das flores, a floração toda, e ela é construída na roda com as crianças. E ela acontece durante o ano inteiro, né? Ela vai acontecer agora de julho até dezembro, com atividades mensais para que a meninada esteja conectada aí com as ações do museu. E aí eu trago também que essa questão que eu coloquei as oficinas, elas são de educação patrimonial, contação de história, música, fotografia, comunicação, dança popular, educação ambiental e cultura digital. Essas duas imagens a que está as senhoras com a B na mão, elas são visitantes, né? São dos CRAs, né? Que trabalham com idosos. A gente recebe muito idoso, recebe muita criança, recebe creche, recebe as escolas do entorno, né? E aqui uma vivência também de celebração do Dia das Águas, que a gente vai também para o Espaço do Rio fazer as celebrações com o maracatu, a ciranda e o coco de roda, que é uma ação também da oficina de percussão. Aqui um pouco do espaço, né, do espaço da exposição, onde está também todos os mestres presentes, e a gente faz esse espaço de contação de história. E aí eu compartilho com vocês um pouco do roteiro, como que acontece o roteiro das visitas, das vivências, né? Acontece por meio de acolhida. A gente tem uma acolhida que a gente chama o corredor de tambores, que é feito pela meninada, né? Com ciranda, maracatu, coco de roda. A gente tem as rodas de cantorias, que é onde a gente sai do cortejo e vai para essa roda de cantorias, né? E a gente canta, a gente brinca com os instrumentos, a gente aprende junto sobre os instrumentos, história dos instrumentos. A gente vai também para os espaços de contação de história, que é um lugar chamado Cantinho da Memória, onde sempre um mestre conta uma história ou as crianças contam a história. A gente tem as visitas e vivência no espaço positivo, que é a sala, que é um espaço também que a gente tem.
E a gente tem também a exibição de curtas, inclusive é um dia inteiro, viu, gente? Às vezes é uma manhã, às vezes é uma tarde, às vezes é um dia inteiro. O movimento é bem intenso. E a gente tem a trilha pelo quintal do olho, o quintal do museu, né? Que é a trilha Olho d'Água, nessa visita de fauna e flora. Temos a visita à Ponte dos Arcos e essa visita que é continuar nos quintais dos mestres. Então, existem muitas conexões aí nesse roteiro de vivência no museu. E agora eu trouxe muita ilustração para tentar ilustrar para vocês mais ainda o que é. Eu acho que eu quis trazer vocês para cá com tanta imagem, né? Muita imagem ilustrando a esse fazer. Então, assim, vocês vão só vendo a imagem. Essa imagem da canoa é o símbolo, assim, que foi escolhido, né? Desde o início para representar esse território. Então, a gente não tem como dizer que a meninada não entra na canoa, porque a primeira coisa que elas querem fazer é entrar na canoa e a gente conta as histórias e aí vai nesse movimento desse lugar que é o rio. Então, a canoa cheia de menina. Esse foi um dia que a gente recebeu a creche da comunidade quilombola, a creche Flor de Manga. E aqui uma vivência também que vocês podem ver a meninada também quando a gente recebe os idosos. Sempre a gente coloca 2 crianças para cada idoso. Com a questão do cuidado também, né? Porque a gente tem uma área também que é um pouco íngreme. Então, assim, o quintal ele é bem cheio de raiz. Então, tem todo esse cuidado dessa relação da meninada com os visitantes que chegam na nossa escola. Aqui outra imagem, também vocês podem ver que a meninada também que faz a apresentação do museu. A gente está no movimento de gestão coletiva do museu, então a gente existe um grupo chamado Guardiões do Vale do Gramame, que é um conjunto de 16 jovens da comunidade, né, adolescentes que cuidam também desse processo dentro do museu, das visitas, né. Aqui em cima tem uma imagem do cortejo, né, a meninada tocando tambor, recebendo os visitantes. E uma roda das idades, que é uma roda com os mais velhos também da comunidade, né? Do grupo Amanhecer, que é um grupo de idosos que também se disponibiliza a contar as histórias aqui na escola. Aí mais imagens da vivência no quintal, o museu, essa relação da chegança da meninada, sendo acolhida pela nossa meninada também. Essa vivência da produção, as trilhas, as imagens se repetem um pouco, mas é importante fortalecer esse lugar, essa visão de vocês também sobre esse território. De novo, o espaço do museu, a vivência com a canoa. A canoa, ela também, ela dentro da canoa tem vários elementos, né? Da pesca, né? O samburá, que é um instrumento também que você guarda o camarão dentro, né? O jereré, que é o que você também pesca com ele. Então, assim, são vários elementos que trazem contação de história. Aqui, essas imagens aqui são bem presentes também. A gente tem, dentro do acervo também, a gente tem muitos brinquedos, né? Brinquedos populares, né? Boneca de pano construída pela comunidade também trazida para o museu. Pedras, tem muitas pedras também, que também são encontradas e são trazidas. Então, são muitos elementos. E aí, eu trago para finalizar, porque foi bem corrido. Eu sei que tivemos aí muitas informações, mas essas duas imagens que eu trago no final é para reverenciar esse movimento que foi a REM nesse território aqui do Vale do Gramame, né? À medida que a gente participa das rodas da REM, a gente consegue se organizar também junto e fazer parte dessas discussões, né? Que são discussões acerca da museologia social, são discussões acerca de configurar e ajudar outros espaços de museus. Então, assim, a gente consegue compreender que nós também temos um papel importantíssimo nas articulações. Então, eu trago essas duas imagens para reverenciar uma roda, que foi essa roda, inclusive, foi dia 20 de 8 de 2013, né? Para trazer também essa memória dessa roda. A Adla estava na roda, Sandra, Maíra, Fabíola não, Fabiana, então pessoas que estão nessa caminhada da gente de fortalecimento aqui do museu. E, por fim, eu agradeço o espaço. Se ficou aí alguma coisa, a gente vai conversando. Estou aqui disponível. Penha Teixeira, esse é o Instagram da Escola Viva do Tempo. A gente tem esses dois contatos, que é um fixo e um que também é o WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato com a gente para saber mais. E também eu tenho um material que eu queria disponibilizar para vocês. Eu vou enviar, não sei como é que eu faço para vocês também terem acesso, mas já tudo em PDF também, para que a gente também possa se debruçar e estudar um pouco sobre essas formas de fazer, né? Essas metodologias que eu apresentei e trouxe aqui para a roda. E no mais, eu agradeço e estou aqui disponível para ouvir vocês.